Meu nome é Narayana, eu sou nutricionista da saúde e atendendo a pedidos, hoje eu vim conversar com vocês sobre memória. Para falar de memória, a gente precisa entender um ponto muito importante, ela é multifatorial. Eu não posso trabalhar um ponto achando que eu vou ajudar uma memória que muitas vezes é em cima do que você está fazendo e não em cima do que você está deixando de fazer. É complicado, mas tenta me acompanhar aqui, vai ser um vídeo longo, então eu preciso que você preste atenção. Muito da memória é quando a gente não presta atenção. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade de armazenar informações como uma variável simples de alguns números, 4, 5, 3, 2, é porque a pessoa não está prestando atenção ou que essa informação não foi importante para essa pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente está estudando, quando a gente está num cursinho, quando você está recebendo informações novas, um grande erro é não prestar atenção. E é muito comum pessoas ansiosas terem dificuldade de memória. Por quê? A ansiedade vai ser de futuro. Eu estou pensando no que ainda não aconteceu. Eu não estou vivendo, eu não estou prestando atenção no que eu estou lendo. E às vezes, diminuir a ansiedade é entrar com a passiflora. Passiflora é o bioativo do maracujá. A passiflora lata e a passiflora encarnata diminui a ansiedade. Então, às vezes, se a sua dificuldade em memorizar, em aprender é ansiedade, tenta uma passiflora, talvez te ajude bastante. Uma outra questão é a depressão. A depressão atrapalha bastante a memória. Em alguns momentos, os remédios para a depressão atrapalham mais ainda a memória. Um topiramato diminui a acetil-CoA, atrapalha bastante uma memória que está sendo construída. Então, muitas vezes, tratar a depressão, às vezes com fitoterápico, vamos pensar em tratar a depressão com aquele estilo Asafre. É ótimo para depressão, para ansiedade, para TPM. Então, em alguns momentos, a gente precisa trabalhar o que está atrapalhando a memória. Além da ansiedade e a depressão, a gente precisa, para ajudar na memória, diminuir o estresse. Estresse atrapalha demais a memória das pessoas. E o estresse é o mal do século. Quem não está estressado que atire a primeira pedra. Então vamos pensar em estratégias para diminuir o estresse. Existem várias estratégias que não são nutricionais. A pessoa pode meditar, prestar atenção na respiração, cada um tem uma estratégia, mas eu como nutricionista vou trazer para vocês as estratégias que eu uso como ferramenta, que são os adaptógenos. Amo os adaptógenos. Quando a gente pensa em estresse, vamos pensar num clássico. O que o estresse atrapalha? Libido, qualidade de sono, memória, concentração, foco. Os adaptógenos protegem. Então existem vários adaptógenos. Para uma pessoa estressada que come mais doce, rhodiola rosa é maravilhosa para esse tipo de estresse. Para mulheres, o Withania somnífero. Amo o Withania somnífero. Ela ajuda essa questão de memória e de libido para mulheres muito bem. Existem os ginsems, existem vários adaptógenos. Não sai comprando não. Pergunta para o seu nutricionista, pergunta para alguém da área da saúde, para você não gastar dinheiro e muitas vezes tomar um suplemento errado, para um momento errado, gastar seu tempo também à toa. Então, se a gente já ajudou, espero estar ajudando vocês, com controle do estresse, ansiedade, depressão, agora falta o foco. Muitas vezes eu vou prestar atenção porque eu gosto do assunto, ou me interessa, ou eu tenho alguma motivação com aquele assunto. Esse foco me ajuda a memorizar o que eu estou estudando, o que eu estou lendo, o que eu estou absorvendo. Porque a memória, existem vários tipos de memória, tá? Mas o que eu estou trazendo para vocês é aquela memória de quem quer estudar, quem quer aprender. Então, essa memória, eu preciso estar dedicada ao que eu estou fazendo. Então, é uma memória que eu preciso também de neurotransmissores, de dopamina. Vamos pensar assim, a dopamina é que me dá aquele foco de começar e terminar. Então, às vezes, uma alimentação ruim, que falta tirosina, ou que eu não tenho vitamina B6, vai atrapalhar minha formação de dopamina, talvez eu não consiga sentar para ler um livro e eu vou ficar levantando antes de terminar a leitura. Mas aí, trazendo a ideia do foco, em um momento de estudo, em um momento de prova, amo a teanina. Teanina é um aminoácido do chá da Ilex paraguaensis, que é o chá do chimarrão, chá mate. Maravilhoso. Quando você for fazer uma prova, quando você precisar de concentração e foco, teanina é muito bom. E a teanina ainda estimula a GABA. GABA é aquela tranquilidade. Aquele momento que não, eu estou aqui, eu estou bem, eu estou focada. Então, esses são os pontos onde você não pode errar. Agora vamos trazer os pontos onde você tem que acertar. Primeiro eu preciso trazer para vocês a ideia da hidratação.
o peso do cérebro é muito de água. Então, se eu não estou bem hidratada, presta atenção vocês. Um dos sintomas é sede, mas a sede é tardia a desidratação, então quando eu estou com sede eu já desidratei. E um outro sintoma é dor de cabeça. O cérebro não funciona muito bem quando eu estou desidratado. Então vamos para o mais simples, se hidrata. Se hidrata para você conseguir aprender, para você conseguir estudar. E aí outra parte grande do peso do cérebro são gorduras, gorduras boas. Então eu tenho que ter uma alimentação rica em gorduras boas para essas gorduras serem expressadas na membrana lipoproteica das minhas células no meu corpo inteiro, mas também no neurônio, na bainha de mielina. Então, se eu tenho alimentação rica em gordura saturada, gordura trans, eu não tenho uma boa qualidade de membranas. Se eu tenho alimentação rica em gordura ômega 3, gorduras poliinsaturadas, aí eu vou expressar essa gordura nas membranas, o meu cérebro vai funcionar melhor e a minha memória vai ser melhor. Lembrando que quando a gente tem uma boa ingestão ou suplementação de ômega 3, eu preciso também ter uma boa ingestão ou suplementação de antioxidantes de membrana. Porque toda vez que eu expresso mais gorduras monossaturadas, polissaturadas no meu cérebro, ele tem maior reação com radicais livres, ele fica desprotegido em relação a radicais livres, porque essas gorduras boas, elas, por terem duplas ligações, agem mais em reação ao oxigênio. Então eu preciso ter antioxidantes, principalmente os de membrana. Vitamina E, astaxantina, adoro astaxantina. A astaxantina é muito presente no óleo de krill. E é legal, o óleo de krill já tem ômega 3 e astaxantina. Então, vamos ter uma alimentação com castanhas, com gorduras de peixe de água salgada, e aí a gente vai conseguir ter um cérebro com maior qualidade. Pensando na ideia de qualidade do cérebro, eu preciso pensar também na chegada de sangue e de oxigênio no meu cérebro. Então vamos lá, o cérebro precisa estar bem hidratado, ele precisa ter uma boa quantidade de gorduras boas e ele precisa que chegue sangue e oxigênio nele para funcionar. Uma pessoa que tenha vasoconstrição nas artérias do cérebro, ela não tem uma boa vascularização, uma vascularização eficiente, e ela vai ter perda de memória. Então, se eu penso em uma boa vascularização cerebral, eu tenho que pensar que a gente tem que diminuir a chance de ter arteromas. Porque aquela gordura nas artérias que diminui o calibre das artérias, pensa, tem artérias no cérebro que são tão fininhas como um fio de cabelo. E aí, uma artéria dessa fininha, para você ter ideia, a hemácia, que é quem vai carregar o oxigênio, ela precisa se apertar para passar nessa artéria. Pensa! Então, se uma artéria tem um pouquinho de gordura, já não chega ali a hemácia, já não chega sangue, aí uma pessoa que vai ter perda de memória. E não adianta suplementar. Por quê? Ela está tendo agora o dano da vida passada. A gente planta o que a gente quiser, mas a colheita é obrigatória. Eu não vou me alimentar bem para hoje. Eu vou me alimentar bem para amanhã, para quando eu tiver 50 anos. Então a gente tem que se cuidar e é no agora. A gente tem que cuidar das crianças. Porque depois que o arteroma já foi feito, é difícil tirar. Então vamos pensar que o cérebro precisa estar bem oxigenado. Para isso, o ginkgo biloba é bem interessante. É um fitoterápico muito legal para labirintite e para memória, principalmente essa ideia de chegada de sangue no cérebro, mas é um fitoterápico perigoso, porque ele interage com muitos medicamentos. Então não sai comprando ginkgo biloba na farmácia não, porque às vezes você toma um outro remédio que pode atrapalhar, pode ter a ação diminuída por conta do ginkgo biloba. É um ótimo fitoterápico se você sabe o que você está fazendo. Então, o que ajuda na vasodilatação de artérias cerebrais? Suco verde. Não toda receita. Tem algumas receitas de suco verde que são maravilhosas para vasodilatação. É uma boa ideia. Cuidar da microbiota da boca ajuda a vasodilatação em pessoas acima de 40 anos. Abaixo de 40 anos, a gente coloca um aminoácido, aquele aminoácido que vem com vitamina C, arginina. Pode vir sem vitamina C também, mas eu quase falei o nome da marca agora que não vale. Mas uma arginina abaixo de 40 anos dá vasodilatação, pode ajudar na memória. Então, vamos pensar que a gente já trabalhou esse pedaço. Foco, concentração, boa chegada de sangue, boa vascularização, hidratação e alimentação saudável, porque a saúde está sempre embutida na ideia de qualidade de vida. Aí vamos trazer agora outras questões. Se eu tenho uma boa sinapse, se um neurônio conversa bem com o outro, provavelmente eu tenho um bom armazenamento de memória, porque a memória ela tem mais ou menos duas fases. Eu tenho que armazenar informação e depois eu tenho que saber tirar essa informação. Então não adianta eu ficar tentando lembrar, eu tenho que ter a sinapse muito bem feita entre um neurônio e outro. E o neurônio conversa com o outro com neurotransmissores.
Então, a acetilcolina de todas. A acetilcolina é como se fosse o WhatsApp. É o jeito que as pessoas se comunicam hoje em dia, é o jeito que um neurônio conversa com outro, a acetilcolina. Tem outros neurotransmissores, mas sempre que eu penso em memória, eu tenho que pensar primeiro em acetilcolina. Então, todos os fitoterápicos que ajudarem na acetilcolina ou que inibirem a acetilcolinesterase. Então, são boas ideias que vão ajudar a memória. Aqui eu não vou trazer muitos exemplos para vocês, que eu acho que eu já estou jogando muitas informações. Mas então, o que eu preciso? Valorizar e aumentar o meu consumo de nutrientes para produzir acetilcolina. Na verdade, eu vou falar assim, que eu adoro dar dicas assim. Fosfatidilcolina e fosfatidilserina, que estão presentes na gema de ovo e na lestina de soja, são maravilhosas para aumentar a acetilcolina. Mas aí existem outras estratégias também. Eu fico com receio de dar só dica de fitoterápico ou suplemento e vocês esquecerem de comer. Então vai comer ovo é bom para a memória. Vai comer soja, não, a proteína de soja, não, a soja inteira mesmo, o grão, faz bem também para a memória. Coloca uma alimentação variada, gorduras boas, hidratação, e seu cérebro agradece. Então, espero ter trazido muitas informações úteis para vocês que estão estudando, adquirindo conhecimento novo. E para saber se funcionou a nossa conversa de hoje, eu queria que vocês escrevessem ali embaixo qual foi a sequência de números aleatória que eu falei no começo da nossa conversa. Um grande abraço a todos. Para você que ficou até o final do vídeo, eu tenho uma outra questão que eu não falei. Para aquelas pessoas que saíram antes, não precisa contar para elas não. Existem suplementos chamados nootrópicos. São suplementos ou medicamentos fitoterápicos que ajudam na inteligência, na cognição e na memória. Esses suplementos, esses medicamentos, eles são muito difundidos, o piracetama, vários medicamentos, mas não vou trabalhar essa área porque a minha parte é nutricional. Mas desses nootrópicos que eu adoro, então, a Bacopa Munieri, a gente bota também o Persia serrata, o ginkgo biloba entrou na categoria de nootrópicos, e para vocês terem uma ideia, foi colocado também como nootrópico a creatina. Creatina, eu nunca pensei na creatina como um nootrópico, mas aí se a gente parar para prestar atenção na ideia da creatina. Quando eu produzo ATP, ATP é a moeda corrente de energia no meu corpo, o cérebro usa ATP, eu tenho que ter. A creatina é um motoboy. Ela vai levar o ATP para onde ele precisa ir. Então, com uma boa quantidade de creatina, eu tenho a quantidade de ATP que os meus neurônios precisam, eu aí potencializaria a memória. E se eu parar para prestar atenção e ter uma boa quantidade de ATP, coenzima Q10. Então, vamos lá para umas dicas, você que está estudando para concurso, que precisa melhorar a memória, são boas ideias. Na verdade, são ótimas ideias. Entrar com creatina, coenzima Q10 e aí o Persia serrata e Bacopa Munieri vão te ajudar muito no seu estudo. Sucesso!